Bem, mas estamos tocando bem e o Instituto vai seguir trilhando um caminho, por bem dizer, mais modesto, mais apoiado devidamente pela Fundação de Cultura e constando presentemente de vários departamentos. Departamentos é o modo de nós dizermos, porque não é bem departamento, mas numa linguagem, sob o ponto de vista da denominação, ponto de vista geral da denominação, podemos dizer departamentos, possuindo, portanto, um museu doado na maior parte pelo Dr. Gabriel Vandoni Barros, que vão ter a oportunidade de conhecer daqui a instantes, e de uma biblioteca que conservou o seu nome e se denomina Biblioteca Pública Estadual Gabriel Vandoni de Barros. De modo que é a biblioteca que nós possuímos com alguns milhares de exemplares. E possuímos mais uma sala de exposição de pintura, a qual há a pretensão de ser transformada numa biblioteca, numa pinacoteca. Futuramente será uma pinacoteca. E cooperamos estreitamente com a população corumbaense na questão de cessão de salas para conferências, para cessão de sessões ordinárias de sociedade. Abrigamos aqui a própria Academia Mato Grossense, que está localizada aqui ao lado, e assim vamos dizer. A nossa situação presente é esta, e os meus ilustres visitantes vão apurar, na verdade, essas minhas declarações, tomando contato direto tanto com com o museu como com a biblioteca. De modo que eu os convido a corrermos as nossas dependências. Muito obrigado, então. Então vamos agora... eu quero terminar mais uma vez agradecendo ao Dr. Cássio Leite de Barros essa magnanimidade dele para com a minha pessoa, escolhendo logo eu para diretor-presidente da biblioteca para o Instituto Luiz de Albuquerque, quando aqui em Corumbá sobravam pessoas com muito mais competência do que eu. Eu já disse que acertei bastante, né? Eu já disse que andei muito certo, né? Olha, uma pergunta que a Rita e eu, enfim, gostaríamos de fazer ao senhor é: o que o senhor acha, o que o senhor considera que seria o ideal que acontecesse com o Instituto com relação ao trabalho que deveria ser desenvolvido no Instituto? Em parte ele já o é, mas de que forma poderia extrapolar esse trabalho para uma forma ideal de desenvolvimento de atividades com relação às atividades do Instituto e com relação ao próprio prédio do Instituto, o estado dele hoje, que realmente, como prédio também, a gente já deu para perceber, só numa primeira vista de olhos, que a gente pode considerar realmente um patrimônio para Corumbá. Presentemente, nós já temos o nosso programa traçado. A melhoria do prédio, da situação do prédio, que é um prédio velho, um pouco estragado, pode ver pelas condições do assoalho, lamentando o acidente que sofreu dos mostra que a questão do reparo total do Instituto é urgente.
Então, pior ainda que o assoalho é a questão do telhado. Nós temos goteira que, na ocasião das chuvas copiosas, nós vivemos quase ao tempo. Não temos nem cobertura e lugar onde ficarmos devidamente abrigados. De modo que isso clama por uma intervenção urgente. Primeiro, a cobertura do prédio. Segundo, o conserto das paredes, do assoalho, do reboco que está caindo lá de fora, como poderão constatar os trincos das janelas. Olha como nós fechamos essa janela, pode ver ali pela qualidade do trinco, que está até improvisado. E muita coisa a mais, questão de morcegos, que já fizeram morada aqui, mas já temos não matar o morcego, porque ele é questão daquele ciclo de utilidade entre o próprio morcego e a sociedade. Ele está nesse ciclo, porque aqui não é o morcego que transmite a raiva dos bovinos, é o morcego frugívoro, é o morcego insetívoro, de modo que apenas nós devemos espantá-los para outros lugares. Esse é o grande problema inicial. Temos ainda outros consertos do porão, porque antigamente, na época que foi construído esse prédio, em 1918, estava previsto um porão. E como era muito usado no fim da década 10ª do século, era muito usado o porão, né? Hoje já caiu em desuso, ninguém pensa mais em construir porão. Mas, de algum lado, o porão até é útil. Nós é para depósito, para localização de banda de música, como temos a banda de música abrigada de porão. Agora eu quero ressaltar a mutualidade que tem existido entre a prefeitura e a Casa de Cultura Luiz Albuquerque. A prefeitura nos cedendo sempre funcionários dela. Aqui, por exemplo, trabalham presentemente 3 funcionários do Instituto, porque nessa difícil fase em que nós vivemos, foram cortados cerca de 50% dos funcionários. E nós nos encontramos numa situação crítica para manter o funcionamento do Instituto. E continuamos nessa situação. Mas isto é paciência até o governo corrigir novamente a situação. E o Instituto, por sua vez, prestando serviço sempre à Prefeitura, havendo entre o museu e a Prefeitura uma nítida compreensão. Agora perdi o fio da meada. Não, aí a segunda questão é com relação ao próprio desenvolvimento das atividades do Instituto. Bem, então nós estamos hoje com museu, biblioteca, uma sala onde pretendemos transformar a Pinacoteca e o salão de conferências, que é um salão amplo, onde esteve justamente o senhor governador do estado na fundação do Instituto e também o nosso amigo lá de Pernambuco, Gilberto Freire. Doutor Léo, só um parênteses. Nessa presença do grande sociólogo brasileiro, tem o renome internacional, doutor Gilberto Freire, foi nesta casa que ele lançou uma de suas obras constantes de sua coleção, né? Que é justamente a biografia de Dom Luiz de Albuquerque de Melo Pereira Castro. Eu me esqueci de ler. Aqui ele lançou o livro Luiz de Albuquerque, foi o 4º capitão-general
de Mato Grosso e fundador de Corumbá também. De modo que sempre aqui, desde o tempo do governo do Aquino, a fundação no sentido geral, né? Teve em mira homenagear o quarto capitão-general, chamando o Grupo Escolar Luiz Albuquerque, depois chamando o Instituto Luiz Albuquerque, finalmente Casa de Cultura Luiz Albuquerque. De modo que nós temos que nos contentar, eu acho que também a Corumbá vai servir muito a questão de contar com uma biblioteca que será futuramente de primeira qualidade. E um museu que paulatinamente vai se enriquecendo com a aquisição de novos donativos, de novas peças museológicas. Como outro dia nós recebemos aqui uma doação muito interessante da dona Isolina Xavier, que é uma imagem de santa talhada na madeira, que é Nossa Senhora da Conceição e que nós guardamos com todo cuidado, porque achamos uma peça muito interessante. E assim, penso que regredir, falar outra vez em Instituto Luiz Albuquerque, na amplitude daquele que o governador Cássio Leite de Barros fundou, com proposição do Gilberto Freire, eu acho um tanto difícil. No entanto, é questão de estudo posterior. Eu, daqui a 2 meses, justamente, vou completar 80 anos. Quer dizer, eu estou no fim da vida, eu não sei mais o que vai acontecer, de modo que eu tenho certeza que, se tal acontecer, não será para os meus tempos. De modo que eu... Quem sabe, talvez sim. Eu vivi um século, acho que é meio difícil, né? Por que não? E até lá eu já estarei justamente ensarilhando armas. Não sabe o que é ensarilhar em linguagem militar? Ensarilhar armas para todo mundo repousar. E, a não ser que o Cássio tenha outra opinião, e que eu gostaria, se ele tivesse para expor, porque outro dia me falaram, eu ouvi de um dos candidatos a prefeito, aqui de Corumbá para o próximo período, que a Fundação de Cultura devia ser transformada em fundação. Fundação é uma série de vantagens grandes, porque tem uma vida autônoma, né? Coisa que nós não conseguimos ter. Nós estamos subordinados a várias entidades do estado de Mato Grosso do Sul. Esse que eu acho que eu tinha que expor. E se quiser fazer alguma pergunta, eu estou pronto a responder.